Momento Amazônia, ao vivo de Porto Velho, capital de Rondônia. E o nosso entrevistado, Vinícius Miguel, que é professor de Direitos Humanos da Universidade Federal de Rondônia, estava falando no bloco anterior sobre a situação dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. E eu volto a perguntar, como que estão as unidades socioeducativas no nosso estado? Olha, não só no nosso estado, né, é importante situar Rondônia, mas já que o telespectador é de toda a nossa grande Amazônia, as unidades socioeducativas são verdadeiras masmorras. Via de regra, é importante fazer esse tipo de denúncia. E ninguém ali vai para tirar férias, como às vezes se falam, ou muito no popular, no senso comum, falam-se, né, esses adolescentes vagabundos vão lá ficar de férias, descansando, comendo às custas do meu dinheiro. Olha, comer às custas dos tributos é o preço que se tem que pagar por viver em uma sociedade civilizada. Do contrário, temos a barbárie total, a violência. E aí temos que diminuir um pouco essa noção de extrema criminalização do adolescente. Os adolescentes são dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, podem ser facilmente acessados, são responsáveis por menos de 1% dos crimes violentos no país. Então, acaba havendo uma hiperexploração midiática, né, uma sociedade do espetáculo que gosta de dizer que o adolescente é um marginal. Obviamente, existem casos, e que não merecem nenhuma forma de elogio ou apologia, de adolescentes que cometem atos infracionais, que cometem inclusive homicídios. Isso é uma realidade social. No entanto, a resposta a resposta do Estado não tem sido unidades socioeducativas adequadas, com todo o acompanhamento que permita a recuperação ou todo esse processo de socioeducação desse adolescente. As unidades têm as condições mais deprimentes, não favorecem pleno acesso a psicólogos, a psiquiatras, assistentes sociais. O sistema de acesso à justiça, compreendido o direito do adolescente de ter acesso a um advogado e à defensoria pública, ainda é feito de modo muito pífio, então ainda temos muitas falhas. Temos muitos adolescentes condenados injustamente por penas exorbitantes e que, se tivessem o pleno acesso à justiça, isso não aconteceria. E aí também nunca é demais falar que não só em relação aos adolescentes, mas também a população de um modo geral. A nossa população carcerária é uma das maiores do mundo. Nós prendemos muito e prendemos muito mal. As unidades socioeducativas, trazendo o caso para Rondônia, de longa data passam por ações civis públicas por parte principalmente do Ministério Público, tentando compelir o poder público, no caso o governo do Estado, a dotar essas instituições do mínimo necessário, às vezes a oferecer café da manhã, às vezes a oferecer refeições, a oferecer acesso a acesso médico hospitalar. Então são as condições mais deploráveis, inclusive em termos de fiação, em termos de infraestrutura física dessas unidades. E aí também, né, se por um lado nós temos esse direito penal na martelada, no coturno, que queremos criminalizar, que queremos punir mais, precisamos pensar como é que vamos punir. Até porque essa lógica extremamente punitivista precisa ser um pouco revista. Nós precisamos olhar com um olhar um pouco mais humanitário e progressista. Não é o simples encarceramento, o trancafiamento e prender a pessoa em ferros, algemas e grilhões que vão dar uma resposta para os nossos problemas sociais. Levando em consideração que esses adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas também têm direito, e está previsto no ECA, está previsto também no SINASE, que é o novo sistema que deve ser implantado pelos municípios e estados, o que dizer para os pais que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, tanto com relação ao assunto que nós debatemos no primeiro bloco, que são as crianças e adolescentes vítimas de abuso, de violência de todos os tipos, e esses adolescentes que também têm seus direitos violados. O que o pai, o que a mãe deve fazer nesses casos, onde procurar? Olha, existe toda uma rede de atendimento e de enfrentamento às violências. É sempre importante procurar o conselho tutelar, isso vai depender de modo geral do caso, mas procurando a delegacia de polícia especializada, se for o caso, na criança e adolescente, ou o conselho tutelar, você pode ter orientações gerais. Em tese,
boa parte dos municípios tem os conselhos municipais de direito da criança e da adolescente. E temos também os conselhos estaduais desses direitos. Também são bons lugares. Inclusive, esse é um chamado. Se eu falei que em um nível muito microcósmico, na família, é importante o diálogo, em um nível social é importante a organização das famílias. Esses conselhos que mencionávamos contam com a participação social. É preciso com que os jovens pensem no protagonismo, em disputar estes cargos nos conselhos municipais e estaduais de direito, nos conselhos estaduais de direitos humanos, nos comitês de enfrentamento à tortura nos âmbitos estaduais. É preciso, então, organização política, né, para que possamos, de fato, se num primeiro momento o diálogo fraterno na família e o acolhimento, em um âmbito social, respostas organizadas politicamente e de um caráter reivindicativo, contestatório até, né, demandando que o poder público cumpra os seus tantos deveres esculpidos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vinícius, nós estamos encerrando o nosso programa e eu quero lhe agradecer pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, lamentando o tempo, né? Muito obrigado. E nós voltamos com a programação da Rede Amazônica. Fique aí, continue conosco. Até o próximo encontro.